O ano começou com uma Câmara Municipal cheia de incertezas. Vereadores presos, afastados dos mandatos, denunciados. Uma gestão provisória que tenta organizar a casa com insegurança jurídica e muitas dúvidas. O fim do ano colocou Uberlândia nos noticiários nacionais com a mancha da corrupção no Legislativo. O desvio de dinheiro público, a revolta do cidadão, a indignação de uma sociedade cansada de trabalhar muito, ganhar pouco e ver a classe política esbanjando dinheiro ou roubando o que é dela, o que é nosso. Qual o futuro da Câmara Municipal de Uberlândia? Quais as próximas medidas a serem adotadas? O que vem por aí? A gestão interina do Legislativo de Uberlândia é o tema do Política Cruzada de hoje. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba neste domingo. Eu já estou aqui em nossos estúdios hoje recebendo os atuais gestores da Câmara Municipal de Uberlândia. Aqui ao meu lado o vereador Antônio Carrijo, do PSDB, que é o presidente interino da casa. Bom dia, vereador, muito obrigado pela presença. Bom dia, Danilo, bom dia, vereador Adriano. Estamos aqui para conversar e dialogar. E também vereador Adriano Zago, do MDB, que é atualmente o ordenador de despesas da casa. Também assumiu de forma interina, né, vereador? Bom dia para o senhor, muito obrigado pela presença. Bom dia, Danilo, obrigado pela oportunidade de poder esclarecer a população de Uberlândia como tem funcionado a nossa casa, a Câmara Municipal. Só para lembrar você, cidadão de Uberlândia, os dois estão administrando a Câmara, por enquanto, exatamente por causa da prisão de todos os integrantes da mesa diretora. E, numa interpretação do regimento interno, nessas hipóteses, quem deve assumir é o vereador mais velho e que entre os que têm o maior número de legislaturas. No caso, o vereador Antônio Carrijo assumiu a presidência e o segundo cargo, mais importante lá da casa, que é o ordenador de despesas, que cuida de toda a parte burocrática das despesas, dos pagamentos, que isso também era uma necessidade que a nossa Câmara estava precisando. Observou-se o mesmo critério que foi escolhido o vereador Adriano Zago. Não em idade. Não em idade, pelo número de legislaturas. Pois é, mas antes de começar essa conversa aqui, nós vamos mostrar agora qual é a real situação de cada vereador de Uberlândia. Alguns presos, outros com mandatos suspensos, outros que renunciaram aos mandatos, muitos que foram denunciados pelo Ministério Público e alguns que continuam na ativa e não tiveram seus nomes envolvidos em investigações. Eu preparei um material aqui para explicar para você aí de casa qual é a situação atual de cada parlamentar. Adriano Zago está em atividade, não foi citado em nenhuma investigação, foi escolhido o primeiro secretário e ordenador de despesas interino da casa. Alexandre Nogueira teve 4 mandados de prisão preventiva decretados. Conseguiu habeas corpus de 2 e está preso cumprindo os outros 2. Alexandre foi denunciado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato pela Operação Má Impressão, suspeito de desviar cerca de R$213 mil da verba indenizatória. Ele também foi denunciado por corrupção passiva pela Operação Guardião, que apurou o pagamento de propinas da empresa responsável pelos contratos de limpeza e segurança da Câmara. Na Operação Poderoso Chefão, o ex-presidente do Legislativo também foi denunciado por falsidade ideológica, obstrução de justiça, organização criminosa e dispensa de licitação ilegal. Ele é acusado de comandar um esquema que fraudava os contratos do transporte escolar de Uberlândia, de tentar intimidar um motorista de van que denunciava o esquema e também de participar da contratação irregular de um escritório de advocacia. A Câmara instalou uma comissão para processar o vereador por quebra de decoro parlamentar. Antônio Carrijo está em atividade, não foi citado em nenhuma investigação e foi escolhido presidente interino da casa. Ceará cumpre prisão preventiva desde o dia 16 de dezembro. Foi denunciado pela Operação Má Impressão por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar quase R$217 mil.
Doca Mastroianno cumpre prisão preventiva desde dezembro e foi denunciado pela Operação Má Impressão por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar quase R$213 mil. Dr. Marcelo Cunha, suplente de Ismar Prado, assumiu o cargo no dia 26 de novembro. Foi citado na Operação Poderoso Chefão, suspeito de participar da contratação irregular de um escritório de advocacia quando era diretor administrativo da Câmara. Teve o mandato de vereador suspenso pela Justiça e foi denunciado por dispensa de licitação ilegal. No dia 16 de dezembro, foi preso temporariamente pela Operação Guardião e solto após pedido da defesa, mas foi denunciado por corrupção passiva. Doutora Flávia Carvalho foi presa temporariamente no âmbito da Operação Má Impressão, suspeita de desviar a verba indenizatória. Fez acordo com o Ministério Público, onde renuncia ao mandato e se compromete a devolver o dinheiro. Doutora Jussara foi presa temporariamente no âmbito da Operação Má Impressão, suspeita de desviar a verba indenizatória. No mesmo dia, teve a prisão convertida em domiciliar por causa de problemas de saúde. Está em liberdade e com o mandato parlamentar ativo. Apresentou documentos com comprovações dos pagamentos da verba e de um dinheiro em espécie que foi encontrado na casa dela pela polícia. A promotoria agora analisa os documentos e ainda não a denunciou. Felipe Felps foi preso temporariamente no âmbito da Operação Má Impressão, suspeito de desviar a verba indenizatória. Fez acordo com o Ministério Público, onde renunciou ao mandato e se comprometeu a devolver o dinheiro. Hélio Ferraz, o baiano, cumpre 2 mandados de prisão preventiva. Pela Operação Má Impressão, foi denunciado pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ele é suspeito de desviar R$227 mil da verba indenizatória. O presidente da Câmara também foi denunciado na Operação Guardião por corrupção passiva, pois teria recebido dinheiro das propinas pagas pela empresa responsável pela segurança e limpeza do Legislativo. Isaac Cruz, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu uma liminar soltando o vereador que estava preso desde 16 de dezembro. Ele foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar R$227 mil. Está em liberdade, mas com mandato suspenso pela Justiça. É proibido de entrar no prédio da Câmara e de conversar com funcionários do Legislativo. Também não pode sair de casa à noite. Juliano Modesto teve 4 mandados de prisão preventiva decretados. Conseguiu habeas corpus de 1 e cumpre outros 3. Foi preso dia 15 de outubro e denunciado na Operação Poderoso Chefão por obstrução de justiça, suspeito de tentar intimidar um motorista de van. Também foi denunciado na mesma operação por organização criminosa, acusado de participar do esquema que desviou recursos do transporte escolar. Na Operação Guardião, ele foi denunciado por corrupção passiva, suspeito de receber parte do mensalinho pago pela empresa de limpeza e segurança. E na Operação Má Impressão, foi denunciado por falsidade ideológica, peculato e lavagem de dinheiro, suspeito de desviar R$206 mil da verba indenizatória. Está afastado do cargo e a Câmara instalou um processo de cassação do mandato. Leandro Neves tomou posse no dia 2 de dezembro em substituição a Alexandre Nogueira, que foi afastado do cargo. Está em atividade, sem envolvimento em denúncias. Márcio Nobre, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu uma liminar soltando o vereador que estava preso desde 16 de dezembro. Ele foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar quase R$226 mil. Está em liberdade, mas com mandato suspenso pela Justiça. É proibido de entrar no prédio da Câmara e de conversar com funcionários do Legislativo. Também não pode sair de casa à noite. Michele Bretas está em atividade. Não foi citada em nenhuma investigação. Pamela Volpe cumpre prisão preventiva desde o dia 16 de dezembro. Foi denunciada pela Operação Má Impressão por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusada de desviar quase R$183 mil.
Pastor Átila Carvalho está em atividade, não foi citado em nenhuma investigação. Paulo César, o PC, foi preso temporariamente no âmbito da Operação Má Impressão, suspeito de desviar a verba indenizatória. Fez acordo com o Ministério Público, onde foi colocado em liberdade e se afastou do mandato até o dia 31 de janeiro, tempo em que deve apresentar comprovações que os serviços contratados foram realmente prestados. Ricardo Santos foi preso temporariamente no âmbito da Operação Má Impressão, suspeito de desviar a verba indenizatória. Fez acordo com o Ministério Público, onde renuncia ao mandato e se compromete a devolver o dinheiro. Rod cumpre prisão preventiva desde o dia 16 de dezembro. Foi denunciado pela Operação Má Impressão por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar mais de R$220 mil. Roger Dantas foi preso temporariamente no âmbito da Operação Má Impressão, suspeito de desviar a verba indenizatória. Fez acordo com o Ministério Público, onde renuncia ao mandato e se compromete a devolver o dinheiro. Ronaldo Alves cumpre prisão preventiva desde 16 de dezembro. Foi denunciado pela Operação Má Impressão por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar mais de R$206 mil. Sargento Edinaldo tomou posse no dia 2 de dezembro em substituição a Wilson Pinheiro, que foi afastado do cargo. Está em atividade sem envolvimento em denúncias. Silésio Miranda cumpre prisão preventiva desde o dia 16 de dezembro. Foi denunciado pela Operação Má Impressão por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar mais de R$207 mil. Tiago Fernandes está em atividade, não foi citado em nenhuma investigação. Vico cumpre prisão preventiva desde 16 de dezembro. Foi denunciado pela Operação Má Impressão por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar mais de R$215 mil. Vilmar Rezende, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu uma liminar, soltando o vereador que estava preso desde 16 de dezembro. Ele foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar R$227 mil. Está em liberdade, mas com o mandato suspenso pela Justiça. É proibido de entrar no prédio da Câmara e de conversar com funcionários do Legislativo. Também não pode sair de casa à noite. Valquir Amaral tomou posse no dia 13 de novembro, em substituição a Juliano Modesto, que está afastado. Ele está em atividade sem envolvimento nas denúncias. Wender Marques cumpre prisão preventiva desde 16 de dezembro. Foi denunciado pela Operação Má Impressão por peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, acusado de desviar mais de R$220 mil. E Wilson Pinheiro, que cumpre prisão domiciliar desde 25 de outubro e está afastado do mandato de vereador. Foi denunciado pela Operação O Poderoso Chefão por falsidade ideológica e dispensa de licitação ilegal. Ele é acusado de falsificar documentos para contratar um escritório de advocacia. O Wilson não foi envolvido nas investigações da verba indenizatória. A Câmara instalou uma comissão para processar o vereador por quebra de decoro parlamentar. Tá aí então a situação dos nossos parlamentares. Nós temos atualmente, vereador, 9, assim como vocês dois, outros 6, né, que estão, 7, né, que estão atuando lá na Câmara Municipal de Uberlândia. Bom, antes da gente entrar nas questões administrativas e burocráticas, eu queria saber de vocês, parlamentares que são experientes, que também são, qual é o sentimento? Como é que vocês estão lidando com essa situação, assim, de chegar na casa todo dia, a casa vazia, ou esse tumulto, a polícia que bateu lá na porta quase que o fim do ano inteiro? Gera um certo incômodo, um constrangimento, uma inquietação, vereador? Bom, primeiramente dizer, é um momento típico que o Uberlândia está vivendo. Eu, nos meus 30 anos de vida pública, né, nunca vi essa situação, mas dizer que eu estou muito tranquilo, porque o Poder Legislativo é um poder muito forte. O Poder Legislativo são os vereadores, deputados estaduais, federais, e esse poder, ele representa a população, ele faz as leis e fiscaliza o Executivo. Então esse poder tem que ser respeitado, esse poder é importante para a democracia. Agora, é lógico, temos que conviver com essa situação, uma situação que ninguém queria estar nela.
Mas pode ter certeza que nós vamos sair dessa situação, vamos administrar a casa com muita serenidade, com muita tranquilidade e com respeito ao dinheiro público e respeito ao cidadão. E você, vereador? Danilo, primeiro registrar que nós assumimos essas funções, tanto eu quanto o vereador Carrijo. Acredito que ele tenha a mesma opinião do que a minha, não, né, de uma forma satisfatória. Nós não queríamos estar assumindo a Câmara nessas condições. Por outro lado, não devemos nos omitir ao munus públicos que nos foi outorgado pelo mandato popular, e nós vemos isso com muita tristeza, né? Nós jamais queríamos estar passando por uma situação dessa, mesmo não sendo o nosso mandato, a minha pessoa, objeto dessa investigação. Nós não nos alegramos com tudo que está acontecendo, porque isso fere a imagem do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, e requer de nós ainda mais zelo, né, com a coisa pública, com a transparência, com o combate à corrupção, e é isso que nós temos tentado fazer. Lamentamos por tudo que está ocorrendo, mas temos que dar a resposta à população. Então, lembrando, nós estamos no mês de recesso parlamentar, tanto eu quanto o vereador Carrijo cancelamos os nossos compromissos familiares, as nossas férias, para poder dar a resposta à população. O Poder Legislativo ele não pode parar, ele precisa de um comando, então nós assumimos de forma interina com muita responsabilidade. Eu não falo isso num tom vitimista, muito pelo contrário, eu falo isso pelo compromisso que tenho com a população e jamais me omitiria de dar essa resposta. Dentro das nossas condições, nós temos aí trabalhado muito para colocar a casa em ordem e ela prosseguir com o seu andamento para poder garantir o que o vereador Carrijo disse, né? A sua força, a importância que tem o Poder Legislativo para a democracia. Bom, vamos começar então falando da situação dos vereadores, começando pela situação dos que renunciaram. Nós temos aí 5 vereadores que renunciaram, um que já foi substituído, que é o caso do vereador Ismar, foi substituído pelo vereador Marcelo Cunha, mas outros 4 que também fizeram um acordo lá com o Ministério Público para renunciar. Eu sei, vereador, que nesta semana, em resposta a um pedido que os senhores haviam feito ao Ministério Público Estadual, o promotor Adriano Bozola enviou um ofício relatando lá a situação jurídica de cada um desses parlamentares. Há alguns que já fizeram um acordo, e consta nesse ofício que eles fizeram um acordo lá com o Ministério Público. Como que a Câmara vai lidar com isso para promover já a substituição desses parlamentares e aí a consequente exoneração dos assessores deles, a nomeação dos outros que eventualmente serão indicados pelos suplentes? Danilo, acho que primeiramente eu queria até explicar, até na introdução aqui, o porquê do Carrijo e do Adriano, quando você fez aí, usando o artigo 12 do Regimento Interno, onde que fala na vacância dos cargos. E as vacâncias não houve. Sim. A vacância é a perda do cargo ou a renúncia. Então, o que é bom citar que o Ministério Público entrou com ação, sugerindo ao Judiciário uma intervenção, nomeando o Carrijo e o Adriano Zago. E a Justiça nos citaram, né? O juiz plantonista, o João Erci, citou todos os 8 vereadores e só o vereador Leandro que estava viajando, e nós reunimos, né, os 7 vereadores na sala da presidência e fizemos ali uma ata nessa reunião, onde que nós discutimos amplamente o vereador Adriano, o vereador Carrijo e os demais vereadores, onde nós fizemos uma ata, e essa ata, com também a posse dessa diretoria, ou seja, desses presidente e ordenador, e também nós encaminhamos ao Judiciário, porque nós tínhamos também tanta petição que nós fomos citados, nós respondemos à Justiça e também, juntamente com a ata, nós prontificamos ao Judiciário. E o Judiciário deixou bem claro para nós que isso é interna corpus, né, que nós, Poder Legislativo, deveria decidir. E nesse momento nós decidimos por essa mesa, isso é importante dizer. Então há muitas dúvidas, né? Tanto nós, vereadores, a questão do próprio quórum para se chamar para uma sessão especial para receber essas renúncias. Por quê? Quando a procuradora da casa, a doutora Alice, procurou o GAECO, existiu um entendimento de chamar após o recesso para não ter custo para a Câmara, né? Então seria posto no dia 3 de fevereiro, ou seja, o recesso é 22 de dezembro a 2 de fevereiro.
Então, nesse momento, seria chamado os vereadores para assumirem os 5 suplentes, né, que seria dos vereadores que renunciaram. E é lógico, a grande preocupação, aliás, 4 vereadores renunciou e mais o do vereador Marcelo Cunha, que está com seu mandato suspenso. Sim. E nós solicitamos ao Ministério Público um questionamento da situação de todos os vereadores, inclusive nós queríamos solicitar a eles o processo. Nós encaminhamos hoje novamente a nossa assessoria até o Ministério Público para conversar com o Bozola, que é o promotor da GAEC, que está aí, o Marota está de férias, para que nós pudéssemos ter o conhecimento do processo, para a gente entender o que foi feito no acordo de cada vereador, porque cada caso é um caso. Sim. Então, nós queremos tomar a situação desse vereador. Mas tanto o vereador Adriano como o vereador Carrijo e os demais vereadores, hoje nós entendemos que nós podemos convidar, fazer uma sessão especial para receber essas denúncias e, é lógico, a partir daí, convocar os vereadores para a posse no dia 3 de fevereiro, que é a primeira reunião. As cartas já chegaram lá Só na tem Câmara? uma carta que é da vereadora Flávia e também um encaminhamento do Ministério Público, Sim, da vereadora Flávia. Os demais nós não temos lá. Então, vereador, nessa interpretação aqui do presidente, vocês fazem ainda em janeiro uma sessão, a denominação é especial? Especial. A sessão especial para receber essas renúncias, fazer a leitura e aí formalizar a renúncia desses 4 vereadores, é isso? Sim, eu diria inicialmente, Danilo, que isso tudo está acontecendo pela fragilidade do nosso regimento interno. É verdade. Que data de 2002, a última atualização. Nós tentamos ainda no ano de 2015 atualizar o regimento interno, foi composta uma comissão, eu fiz parte dessa comissão, apresentamos uma minuta ao presidente. Este regimento tinha inclusive o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Esse regimento foi engavetado, ele nunca foi colocado em discussão na Câmara. Tentou-se algumas vezes, mas não foi. Daí todas as dúvidas geradas agora diante desse cenário que a Câmara Municipal está vivendo. Então nós temos que nos desdobrar para poder fazer a interpretação mais correta e aplicá-la. Eu entendo, e isso também é um entendimento do próprio Ministério Público, que para as renúncias se efetivarem, além delas ter que ser lidas em plenário e ser recebidas pelo plenário, os acordos de não persecução penal também precisam ser homologados pelo Judiciário, pela Justiça. Porque pode acontecer, nós estamos aqui apenas hipotetizando, do juiz não homologar. Será que esses vereadores vão manter as suas renúncias? Nós não sabemos. A menos que eles tenham entregado o ofício à Câmara. Porque não entregaram. Aí não precisa de homologar acordo. E nós cobramos de alguns, inclusive. E a resposta foi essa. Falou, vocês não precisam ter pressa, haja vista que os acordos ainda não foram homologados. Então, com exceção da vereadora doutora Flávia, que já protocolizou a sua renúncia, os outros 3 que renunciaram não fizeram isso. Há, inclusive, informações extraoficiais por parte de um vereador que o próprio doutor Daniel disse a ele, verbalmente, que o mandato dele iria até 30 de janeiro. Né? Mas nós não recebemos documento nenhum nesse sentido. Enfim, passadas essas especulações, nós trabalhamos com documentos, claro, né, com atos formalizados. É isso que demanda a administração pública. Então, assim que nós recebermos as renúncias que forem protocolizadas, aí de acordo com o nosso presidente interino, vereador Antônio Carrijo, nós chamaremos essa sessão especial para receber essas renúncias e, a posteriori, convocar os suplentes. Agora eu vou fazer aqui um apelo, então. Roger Dantas, Ricardo Santos e Felipe Phelps. Né? Um compromisso que vocês tiveram já com a cidade de Uberlândia, continuam tendo com o Poder Legislativo, vamos resolver isso logo. Entrega os documentos lá para a Câmara poder trabalhar. A Câmara está precisando de gente, de vereador, de quórum, para as coisas caminharem. Já acabou esse negócio de olhar para o seu próprio umbigo. Vamos desenrolar. Já fizeram um acordo lá no Ministério Público mesmo. Acredito que não tem nem mais cara para voltar lá na Câmara Municipal. Então protocola o documento, acaba com isso logo, deixa o Poder Legislativo caminhar, acho que é melhor para todo mundo.
recado dado. Bom, vamos passar aqui para os que estão ainda com mandados de prisão preventiva. Nós temos vários com mandado de prisão preventiva ainda, e uma interpretação, uma leitura do regimento interno é que a prisão preventiva decretada judicialmente já afasta automaticamente o mandato do vereador, inclusive suspende, né? Inclusive, nesse ofício que o promotor, eu tive acesso ao documento, o ofício que o promotor enviou para vocês já coloca lá, afastados automaticamente, suspensos automaticamente. E aí, como é que vai ser esse povo? Vai continuar recebendo salário lá da cadeia? O que é importante dizer, nós inclusive hoje questionamos a procuradora e a procuradora entrou também em entendimento com o promotor Marota, inclusive está de férias, mas eles conversaram via telefone e via WhatsApp. A procuradora também, hoje à tarde, ela estaria procurando também o promotor Borsari para ver outras questões relativas à Câmara. E uma das questões que nós estamos perguntando, o vereador Adriano como ordenador e eu como presidente interino, é a questão do pagamento dos vereadores que tiveram a renúncia, porque cada um teve uma renúncia em uma data diferente. E a resolução que fixa aí o subsídio e a questão das férias, inclusive aquilo que o vereador Adriano colocou muito bem, o nosso regimento interno de 2002. Há muitas dúvidas que realmente é complicado. Nem o próprio a Assembleia Legislativa da Câmara Federal tem essa situação colocada lá no seu regimento interno. Porque no nosso regimento interno tem um artigo que fala o que nós não temos, o que pode ser completado com o da Assembleia e da Câmara Federal. E na Câmara Federal fala, por exemplo, no artigo 300 da Câmara da Assembleia Legislativa, que os prazos todos ficam suspensos. Como nós estamos em recesso, qual que é a nossa preocupação? Primeiro, preservar o máximo possível do recurso público. Agora, tanto o vereador Adriano como o Carrijo, nós também estamos preocupados. Eu sugeri a alguns servidores que eles pedissem ali a exoneração, mas eles não pedem. Então, na lei também... o desapego, lei, que ninguém pratica o desapego. Mas a questão, Dani, não é questão culpa nem do Carrijo, nem do nosso amigo Adriano, porque a lei também fala que o servidor ele é indicado pelo vereador. O presidente só pode tomar a decisão de exonerar no caso de quê? Da renúncia do vereador ou da perda de mandato. Então eu não posso chegar lá e exonerar, a não ser que seja o pedido do vereador. E o vereador não pode fazer esse pedido mais porque o que acontece? Ele tinha o seu exercício parlamentar suspenso. Então é uma situação crítica que nós estamos vivendo e que nós queremos também resolver. Sugestão que os vereadores possam apresentar, como você colocou, a renúncia. Que os servidores desses vereadores também, da mesma forma, solicitem também a sua exoneração. Aí, sim, o vereador Adriano pode fazer o pagamento e o Carrijo também pode fazer a exoneração. Agora, o pagamento dos vereadores de licença, que tiveram renúncia, nenhum foi pago. Os que tiveram renúncia, nenhum foi pago. Nenhum foi Mas pago. E os que estão na cadeia? Pagou? Pagou o mês de dezembro, que é pago. Pois é, mas eles estão presos desde o dia 16. Eles receberam. Nós temos a portaria de 2019, onde fixou o salário do pagamento de dezembro, 13º e as férias. As férias seria dia 6 de janeiro. O que foi pago? O salário dos vereadores foi pago dia 20 de dezembro. Quem pagou foi a mesa diretora, que foi, inclusive, nessa gestão, foi pelo vereador Vilmar e o vereador Ronaldo. Que isso acontece, Carrijo, porque a fixação do subsídio dos vereadores, ela é contabilizada de acordo com a presença nas sessões, nas 10 sessões plenárias. Então, entre aspas, o vereador não teria a obrigatoriedade de trabalhar na segunda quinzena. Não é o meu caso, não é o caso do vereador. Tá escrito no regimento. Está escrito, né, que o subsídio do vereador é pago com a presença nas 10 sessões. Como eles cumpriram as 10 sessões de dezembro, subentende-se que eles cumpriram as 110 sessões que tem no ano. Né? Então, eles teriam direito, ou têm direito, ao salário de dezembro. Né? E aí há outra discussão com relação às férias. Então, peraí, essa conta é feita como, então? Porque, por exemplo, se você pega o salário do vereador, que é R$15 mil por mês, eu tenho que descontar uma sessão. Quanto que desconta? É uma conta... Então tem que dividir por 10. Sim. Os 15 mil, tem que descontar R$1.500. Concordo plenamente. É outra coisa que nós já questionamos a Câmara, porque quando vai descontar uma eventual falta do vereador, eles dividem por 30. Por 30, Mas você está correto.
né? Mas para poder contabilizar o pagamento é a presença nas 10 sessões. Isso também tem que mudar. Bom, olha só esse regimento, meu Deus do céu, esse regimento do CES. A própria resolução também que exige, né, por exemplo, as férias. Está computado lá que é 12 meses de exercício mandato. Então, a interpretação poderia receber proporcional? Essa dúvida nós temos e essa dúvida vai... Não, se nós seguimos o que está posto hoje no regimento, eles já teriam direito às férias, porque eles cumpriram as 110 sessões do mês do ano de 2019. Mas está suspenso esse pagamento das férias. Mas deixa eu entender melhor sobre a questão da substituição deles. Vamos lá. A prisão temporária foi convertida em preventiva no dia 20 de dezembro. Há uma leitura que a assessoria jurídica da Câmara faz que precisa esperar 30 dias para substituir, para convocar os suplentes desses vereadores. Então, como é que está sendo feita essa conta? 30 dias a partir de quando? Do dia 20 de dezembro? Sendo assim, 20 de janeiro agora, vencem os 30 dias. Os suplentes já serão convocados? Vocês vão esperar o início da sessão? Qual é a interpretação nessa parte da substituição? Porque você falou, presidente, que quem exonera assessor é o vereador. Mas então nós temos que substituir para exonerar o assessor, fazer tudo, né? E aí? O que os 7 vereadores, chegou o Leandro, são 8 vereadores. 9 com a Jussara agora. Nós vamos fazer uma reunião semana que vem, porque alguns vereadores estão viajando, nós vamos estar decidindo essa questão dos 9 vereadores em comum. Mas a interpretação, tanto do vereador Adriano como Carrijo, nós vamos, lógico, se tiver uma recomendação do Ministério Público, vamos atender na hora. Então, o que é o entendimento, o que a procuradora tinha conversado com o GAECO seria que a chamamento desses vereadores que assumiria o cargo só 3 de fevereiro, porque não justifica, num período que nós estamos de recesso, chamar os vereadores para tomar posse. Você vai pagar eles por qual motivo, qual a razão. Então, essa questão nós estamos analisando. E vamos definir isso com os 9 vereadores hoje que temos, porque há entendimento, tanto eu como o vereador Adriano, não temos o porquê não chamar e convocar eles para assumir no dia 3. Mas eu vou discordar um pouco do entendimento do senhor, vereador, porque vamos entender que o prazo de 30 dias, então, vence dia 20 de dezembro. O senhor teria 20 de janeiro, desculpa. Você teria aí mais 10 dias para fazer os procedimentos de convocar o suplente, de exonerar os assessores antigos, de nomear os assessores novos, para a casa estar pronta, preparada para começar as sessões em fevereiro. Né? Porque aí o senhor arruma todos esses problemas que tem aí agora em janeiro, e em fevereiro começa tudo certinho. Não, isso vai ser feito. Tanto é que eu, vereador Adriano, nós vamos procurar o Ministério Público, nós estamos deixando a procuradora, que inclusive a procuradora, ela hoje, na sexta-feira, né, ela saiu de férias e já vai aposentar. Então nós já decidimos, eu, o vereador Adriano, vamos procurar o Ministério Público, tanto a GAEP como também o patrimônio, o doutor Luiz Henrique Borsar, para ter alguns entendimentos, porque tem várias dúvidas que tem lá na Câmara, não só da questão do vereador de assessoria, mas de contratos também. Então nós vamos realmente fazer o que faz na lei, nós não vamos adiantar o passo, mas a vontade desse vereador Carrijo, do vereador Adriano e dos demais vereadores é fazer isso. Nós vamos convocar antes para que dê o prazo, para que eles possam arrumar a documentação, até da própria assessoria. Então isso vai ser feito. Pois é. Porque aí começa tudo certinho em fevereiro, vereador. Sim. É essa a ideia. Bom, na quinta-feira, à noite, nós tivemos a notícia, né, do habeas corpus de mais 3 vereadores, na verdade não habeas corpus, mas um liminar a um pedido de habeas corpus. Isso também pode mudar. Eu acho que a Câmara também padece desse problema da incerteza jurídica, né, porque a gente não sabe quantos vereadores vão continuar presos, se vão continuar presos, se vão continuar com os mandatos suspensos ou não. Mas o caso desses é que eles ganharam uma liberdade, mas tiveram os mandatos suspensos pela Justiça. Então, nesse caso, já é algo mais definido, vereador, na sua interpretação? Porque o STJ suspendeu o mandato. Se essa situação se perdurar até o dia 20, conforme as contas que você fez, o 20 de janeiro, que dá os 30 dias da decretação da prisão preventiva, nós entendemos perfeitamente que esses 3 vereadores também se encaixam no mesmo caso dos outros que ainda se encontram presos, que estão com seus mandatos suspensos automaticamente por previsão no nosso regimento. E esses 3 agora, como você bem, mais grave ainda porque não há dúvidas, está suspenso judicialmente, a exemplo do vereador Marcelo Cunha. Agora, claro que é isso ainda. É bom deixar claro, uma questão de dúvida do próprio regimento interno,
na questão de quórum, né? Nós não tínhamos quórum nem para abrir a sessão. Então hoje nós temos 9 vereadores. O PC está com mandato suspenso até 31 de janeiro. Então dá 10 vereadores. Certo. Convocando mais 4, nós vamos fazer uma sessão especial antes da sessão ordinária de fevereiro, como foi feito. Você já tem os 14. Deu 14, já tem como fazer a realização da sessão. Então é importante dizer que o Poder Legislativo, em fevereiro, se Deus quiser, ele volta à normalidade. Mas também não tem que trabalhar no fio da navalha desse jeito, com esse tanto de vereador preso e enrolado com mandato suspenso pela Justiça. Então, desovar isso logo, chamar quem tem o direito. Nós vamos dar tranquilidade que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, vai funcionar em fevereiro. Então, essa é uma das garantias que os 8 vereadores agora com a vereadora Jussara, 9 vereadores, e também é esse o entendimento nosso. Que ainda tem outra questão, né? Se esses vereadores, os suplentes forem chamados, tem muitos suplentes que também têm problemas com a verba indenizatória, que o Ministério Público já está levantando, então corre o risco de serem convocados no suplente, dali uma semana, 2, 3, ele também ter problema com a Justiça e ter que substituir. Né? Uma conta que o jornalismo da TV Paranaíba fez, tem vereador que a coligação está pegando o 4º suplente, que não teria envolvimento com essas investigações, ou pelo menos com as gráficas investigadas, vamos dizer assim. Né? Mas vamos ver o que vai virar. Gente, o mês de dezembro, uma palavra que era bastante ouvida no plenário da Câmara de Uberlândia, era cassação. 3 cidadãos de Uberlândia protocolaram pedidos contra os vereadores Juliano Modesto, Wilson Pinheiro e Alexandre Nogueira. As justificativas foram as prisões dos vereadores. Vamos relembrar essa história. O primeiro requerimento era contra o vereador Alexandre Nogueira. Ele foi apontado como chefe de uma organização criminosa que desviava dinheiro do transporte escolar. O pedido foi votado no dia 5 de dezembro e foi aprovado por unanimidade. Dos 26 votos, nenhum foi contrário à admissibilidade da denúncia. Houve 2 abstenções. Para compor a comissão processante, que é o grupo de parlamentares que analisa a denúncia e emite parecer sobre o pedido, foi feito um sorteio como determina a lei. No começo foram sorteados alguns vereadores que não quiseram fazer parte dos trabalhos. No fim, a comissão foi formada por Silésio Miranda, que ficou como presidente da comissão, Tiago Fernandes como relator e Adriano Zago como membro. Com a prisão de Silésio Miranda, Adriano e Tiago deram andamento ao processo, receberam a defesa de Alexandre Nogueira no prazo legal e deram um parecer favorável ao andamento da denúncia. O segundo pedido de cassação analisado pela Câmara foi contra Juliano Modesto. Segundo o Ministério Público, ele teria contratado uma milícia para intimidar um motorista de van que estava denunciando o esquema de corrupção no transporte escolar. No dia 9 de dezembro, o requerimento foi lido e votado em plenário. 24 parlamentares votaram pela abertura do processo com apenas uma ausência e um voto contrário. Os sorteados para compor a comissão foram Roger Dantas como presidente, Ricardo Santos como relator e Antônio Carrijo como membro. 4 dias depois, em 16 de janeiro, com as prisões da Operação Má Impressão, apenas Antônio Carrijo permaneceu na casa. Roger Dantas e Ricardo Santos renunciaram ao mandato após acordo com a promotoria. O trabalho da comissão está parado. No mesmo dia, foi votado o terceiro requerimento de cassação, desta vez contra Wilson Pinheiro, que está em prisão domiciliar, suspeito de ter participado da contratação irregular de uma empresa de advocacia no valor de R$170 mil. A votação foi acirrada. Por apenas 2 votos de diferença, o pedido foi aprovado pelos parlamentares. A comissão processante foi formada por Flávia Carvalho, que ficou como presidente, Michele Bretas como relatora e Ceará como membro. Flávia Carvalho renunciou à cadeira na Câmara no dia em que foi presa por desvio de verba indenizatória. Ceará ainda está preso pelo mesmo motivo. Restou Michele Bretas, que também não entregou o relatório. Por lei, todo o processo de análise de pedido de cassação tem até 90 dias para ser concluído. Por isso, as comissões têm até março para apresentarem um relatório e submeterem o parecer aos vereadores. Mas antes disso, o plenário precisa ser recomposto e as comissões também. Tá aí, então, 3 comissões processantes foram abertas, coincidentemente vocês 2 participam, né, foram sorteados para participar de comissões,
E que pé que está? Elas estão todas fragilizadas. Deixa eu começar com a vereadora Adriana. Com exceção da que eu faço parte. Por isso que eu queria começar com você, porque a sua tem o Tiago e tem você, mas o presidente, que é o vereador Silésio, está preso. E aí, vocês estão andando, já conseguiram cumprir todos os prazos? Eu vi que o relatório, o parecer inicial já foi apresentado, o parecer preliminar. E agora, qual é o próximo passo? Ela parou, não parou? Está andando normal? Recebemos a defesa do vereador Alexandre Nogueira, procedemos com o relatório, né, com o parecer, apresentamos o parecer pela continuidade do processo de cassação e agora está dentro daquele prazo que nós temos de até 90 dias para poder concluir e apresentar o parecer ao plenário, à Câmara, e se a situação não se alterar nesse prazo, o que eu acho difícil de acontecer, aí sim a comissão ficaria prejudicada, né? Mas acredito que teremos o prazo aí hábil para poder apresentar o nosso parecer. O que não aconteceu com as outras sessões que ficaram, com as outras comissões que ficaram deficitárias porque só tem um membro. Só tem um membro, pois é. E aí, vamos pensar agora para frente. Você já tem algum entendimento de que esses prazos, porque nós vimos aí, né, o prazo legal é de 90 dias para concluir todo o processo. Esse prazo fica em suspenso por conta dessa situação das comissões que estão aí desconstruídas? Ou o prazo continua e aí vocês vão ter que substituir os vereadores? Como é que é isso? Você já tem uma interpretação, um entendimento sobre isso, vereador? O Decreto-Lei 201 de 67, ele é bem claro, 90 dias. 90 dias. Então, independente do que acontecer. Agora é um fato inédito que aconteceu. Pois é. Então nós vamos, lógico, nas primeiras sessões já substituir os vereadores da comissão para que possa continuar esse trabalho normalmente. Agora é lógico, tem algumas situações, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu era como membro, né? Isso. E no caso específico, que o presidente e o relator, os dois renunciaram, né? O Roger e o Ricardo. O Roger e o Ricardo, nós temos que, por exemplo, substituir talvez o meu caso, mas eu vou ver se tem algum impedimento legal por ser presidente interino dessa casa. Mas se não tiver impedimento, eu vou participar da mesma forma para continuar, porque a dificuldade nossa realmente ter os membros efetivos para dar continuidade desse trabalho. Então, a comissão, por exemplo, processante do vereador Adriano e do vereador Tiago, ela é mais benéfica que a nossa. Ela está andando, né? Mas essa substituição, como é que vai ser feita? Um novo sorteio? Depois de resolvidos os problemas aí dessas substituições, faça um novo sorteio para substituir os outros. Agora, o seu caso deve ser diferente, né? Porque o decreto-lei, eu não me lembro dessa parte, o presidente não participa do sorteio, não, né? Então, automaticamente, você também estaria impedido, né, vereador? Sim, tudo isso nós vamos agora logo no início. Muita coisinha. Muito detalhe para ser resolvido, mas pode ter certeza que nós iremos fazer de acordo com a legislação. Tá certo. Bom, queria falar um pouquinho dos contratos também, porque vocês estão revendo todos esses contratos. A gente teve aquele problema envolvendo o contrato de limpeza e segurança. O próprio Ministério Público esteve na Câmara Municipal recomendando que esse contrato fosse rompido. E quando da denúncia da Operação Guardião, o Ministério Público apresentou provas de que a empresa A Precisão, que até então prestava o serviço de limpeza e segurança lá para a Câmara Municipal, pagava uma espécie de mensalinho, propina, a pelo menos 3 vereadores da casa, com a participação de funcionários do Legislativo. Vamos ver na reportagem. O esquema de propinas nos contratos de limpeza e segurança da Câmara Municipal de Uberlândia teria movimentado cerca de R$400 mil. Dinheiro supostamente pago aos vereadores Hélio Ferraz, o baiano, presidente da Câmara, ao ex-presidente Alexandre Nogueira e ao ex-ordenador de despesas, Juliano Modesto. Para desviar o dinheiro, a Câmara contratou 22 seguranças, só que nem todos iam trabalhar. O Legislativo pagava o valor total do contrato e o dinheiro dos funcionários fantasmas era repassado aos vereadores. Segundo o Ministério Público, as propinas eram pagas em espécie. No caso do vereador baiano, presidente da Câmara, uma parte dos valores foi paga no gabinete dele, pessoalmente, pelo dono da empresa,
A Precisão. Depois que as investigações da promotoria começaram, vereadores e também funcionários do Legislativo começaram a coagir os funcionários da empresa e outras pessoas ligadas à gestão dos contratos. Nesse vídeo, o diretor entra na sala de Adriana, a responsável pelo setor de segurança. Ele teria ido instruí-la sobre o que deveria falar, caso fosse convocada a prestar depoimento. Samuel pega o telefone dela supostamente para verificar se estava gravando. Na semana anterior, 5 de dezembro, Samuel também conversou com Adriana. O diálogo foi gravado por ela. Samuel diz para a funcionária mentir sobre o número de seguranças que trabalhava no Legislativo. Vai sozinho, responde, conversa. Mas assim, o senhor quer que eu fale que não tinha os 16? No começo, tava com 22. Nós começamos tinha 22. Não, tinha os 16. Mas ele, pra mim falar pra eles que tinha os 22, que aos poucos eles foi tirando. Tinha 22, quando nós pegamos o contrato. Tinha 22 pessoas. Tá. Isso aqui chama nós dois juntos, no mês de dia? Não. Então, por isso que eu tô falando. Se tiver uma coisa de urgente, eu nós vamos estar com 200 que esse povo. Tá. Tranquilo. Só responder. Não, quando eles pegaram aqui, tinha duas pessoas. Aí, aquela conversa de sempre. Tudo normal? Tá tudo normal. Você não sabia. Você pode falar que você não sabia do contrato também. Mas não sabia. Esse ano começou com 22 e depois foi devagarzinho, foi saindo outro. Eu perguntava, não, tá tranquilo, vai repor. Mesma coisa você vai falar. Beleza, certinho. Quem entregou o esquema foi o dono da empresa A Precisão, responsável pelo contrato de vigilância e limpeza. Ele também forneceu ao Ministério Público uma planilha onde era feito o controle financeiro da propina. Observem, em outubro, 5 funcionários deixaram de prestar o serviço, cada um com salário de R$ 5.580. O total que foi pago pela Câmara aos funcionários fantasmas, quase R$ 28 mil. Desse valor, foram descontados os impostos pagos pela empresa. O que sobrou, R$ 21.416, era o valor desviado. Antes das operações, a Câmara já havia rompido o contrato com a empresa e publicou um edital para contratar outra empresa em caráter emergencial. Isso após uma recomendação do Ministério Público. O mensalinho da Câmara teria começado na gestão de Alexandre Nogueira e Juliano Modesto, na mesa diretora, e continuado com Baiano na presidência. Os 3 tiveram mandados de prisão preventiva decretados e estão no presídio Jaci de Assis. Pois é, um assunto sério, tem vereador na cadeia até hoje por conta disso. E aí a Câmara rompeu o contrato com essa empresa, como já estava acertado. Vereador Antônio Carrijo, o problema do contrato de limpeza já foi resolvido? O que é mais importante, quando esses 7 vereadores resolveu assumir o Poder Legislativo, tomando todas as decisões, o vereador Adriano, o vereador Carrijo, e aí eu quero até agradecer o Rodrigo, que é assessor do vereador Adriano, nós somos muito ágeis e rápidos. Nós tivemos a felicidade de conseguir viabilizar que o contrato da segurança pudesse funcionar no dia 1º de janeiro de 2020. Então nós assinamos o contrato, o vereador Adriano e o vereador Carrijo, no dia 30 e no dia 31, às 19 horas, estava sendo feita a transição pelas 2 empresas e tranquilamente a Câmara não ficou sem segurança. Agora, a questão da limpeza, nós estamos tendo agora já, se Deus quiser, até segunda ou terça-feira nós estaremos assinando o contrato. Mas por quê? A dificuldade das empresas, né, porque todas elas são microempreendedor, que não queriam mudar a sua razão social. Aí não então, habilita. a dificuldade para ela. Então, está sendo agora, na fase final, que foram 20 empresas que apresentaram a proposta, já está na 8ª empresa, né, e já fechando para que possamos já assinar o contrato e tranquilizar a Câmara. Mas, graças a Deus, nós fomos criticados aí pela imprensa, eu, o vereador Adriano, porque nós convidamos, né, convidamos o servidor da casa para ajudar a manter a Câmara limpa, o plenário, a sala João Pedro Agostinho, todos os ambientes, interno e externo, e fizemos isso tranquilo. Qual o problema disso? Ontem mesmo a equipe toda ela limpou o plenário.
Não é ideal, mas resolve. Vereador Adriano, mas para além do contrato da limpeza e segurança, outros contratos também estão sendo revistos agora, nesse período em que vocês assumiram. Todos eles estão passando por um pente fino. Tem também a questão da reforma do plenário, que está sendo feita lá. Tudo isso vocês estão analisando. Sim, eu quero aqui agradecer a deferência que o vereador Carrijo tem feito à minha pessoa, e eu quero devolver essa deferência porque o vereador Carrijo também tem sido muito habilidoso e ágil. Nós temos feito reuniões atrás de reuniões e estudado cada detalhe de cada contrato desse da Câmara minuciosamente, chamando as pessoas responsáveis por esses contratos de informática, que é o software da Câmara, todos os contrato de publicidade, para entender, né, e para poder ver o que pode melhorar e diminuir custo, que é o mais importante. Né? Então, assim, a gente tem feito isso, a gente está todos os dias na Câmara fazendo isso. Nós estamos dando prioridade, obviamente, para esses que foram rescindidos, a exemplo do de limpeza, mas está tudo normalizado. Né? Tem a questão do lanche também dos servidores, isso, que estão sem o lanche, que nós também temos dado prioridade a isso. Vereador, como é que ficou o contrato com a TV Legislativa? Vai funcionar em fevereiro? Vai ter tudo normal? Sim. O que foi feito junto com o Ministério Público, uma recomendação, é a questão do nosso canal digital. Né? O canal aberto ele continua normalmente, então a população não sofrerá prejuízo com a transmissão das sessões da Câmara, mas nós precisamos, foi aberto já o processo licitatório para que também essa transmissão possa ser pelo canal digital como era antes. Sim. Que vinha sendo feito também pela TV universitária. Foi aí que o promotor recomendou que se abrisse um processo licitatório para que outras empresas também possam participar. Um pouquinho rapidinho aqui da reforma do plenário. Está andando? Tá, o plenário nós resolvemos, por enquanto, apenas manter a questão do ar-condicionado, né? Estava estragado. A questão do piso não vamos mexer por enquanto. Mas tinha umas infiltrações lá também, né? Isso não vai dar tempo de arrumar tudo, né? Uhum. Então nós vamos dar prioridade agora para encerrar agora a troca dos vidros lá que foram colocados das portas, né? E o ar-condicionado que é a prioridade. E aí, gradativamente, nós vamos fazer com o pé no chão, fazer uma licitação com tranquilidade para que realmente possamos ali receber a população e os vereadores para fazer um bom trabalho. Então, em fevereiro, quando vocês retomarem, já retomam lá no plenário. Bonitinho. Se Deus quiser, esse é o nosso objetivo. Se Deus quiser. É bom para a imprensa também, porque aquela sala lá é muito penosa para nós, viu? Vamos tomar um cafezinho aqui, daqui a pouco a gente volta aqui com os gestores interinos da Câmara Municipal de Uberlândia. Um minutinho só. De volta aqui no Política Cruzada, hoje falando sobre a Câmara Municipal de Uberlândia, aqui conosco os vereadores Antônio Carrijo e Adriano Zago. Bom, gente, infelizmente o meu tempo já está acabando, mas eu quero muito agradecer a disposição de vocês virem aqui explicar à sociedade sobre as coisas que estão acontecendo lá na Câmara Municipal. Desejar sorte, porque vocês terão muito trabalho aí pela frente. Eu queria que o senhor aproveitasse agora, vereador, enquanto presidente interino do Legislativo, deixasse aqui uma mensagem à população de Uberlândia que está vendo, desde o final do ano passado, esse tumulto, essa confusão envolvendo o poder legislativo local. Eu vejo, primeiramente, reforçar novamente, poder legislativo, eu tenho 30 anos de poder legislativo, fico feliz de participar porque eu amo o poder legislativo. Dizer, o poder legislativo é muito forte, é ele que faz as leis, ele fiscaliza os outros poderes e, é lógico, representa a população. Então é um poder que a população tem que confiar. A demonstração disso está aí, que já nos primeiros dias nós devolvemos 5 milhões para o Poder Executivo, podemos chegar até 12 milhões. Então significa que todos os 27 vereadores que passaram por ali em 2019 fizeram a economia. Nós fizemos nossa parte. Nós sabemos que podemos melhorar mais ainda, mas esse é o objetivo. Dizer que na nossa interinidade nós vamos fazer o máximo possível de transparência, convidamos a população para participar e pode nos cobrar. É esse o papel. A população é o grande fiscal do vereador também. Então, deixar tranquilo, nós estamos aí para defender os interesses da cidade de Uberlândia. É Uberlândia acima de qualquer partido político. Então, esse é o objetivo nessa interinidade. E agradecer aí, realmente, esses vereadores que estão nos apoiando aí
na presidência interina, e o ordenador de despesa, que nós temos trabalhado muito junto para que realmente possamos deixar a casa tranquila para o mês de fevereiro. Precisa agora de união, né? De todo mundo. Estamos todos unidos. E aproveitando isso aqui, agora a verba indenizatória acabou. Esse ano de 2020, a economia ainda vai ser maior, com toda certeza, graças a Deus, mais dinheiro aí sobrando para investir nas áreas sociais que a gente tanto precisa. Vereador, a sua mensagem final ao povo de Uberlândia. Inicialmente agradecer, né, Danilo, pela oportunidade de estar gravando, acho que é o primeiro Política Cruzada. Comigo sim, né? De 2020, não? Não, semana passada a gente esteve aqui falando de agricultura. Desculpa, mas muito obrigado pela oportunidade, esse programa de grande audiência da nossa cidade e região. A nossa palavra, apesar de tudo que está acontecendo, é sinceramente de otimismo. Eu tenho dito que, ao longo desses anos na vida pública, que a corrupção não está na política e nem nos políticos, ela está no homem, né? E cabe a nós, população, eleitores, ajudar-nos nesse processo. Nós precisamos desse processo de educação política, de conscientização política. Como o vereador Carrijo disse, o principal fiscal é o próprio cidadão. Acredito que se tiver participação popular, a população participar do processo político, do processo legislativo, fatos como o que ocorreram tendem a diminuir e, quiçá, acabar. Então, é o chamamento público para que essas pessoas participem da política de Uberlândia. É verdade, eu quero reforçar, a gente tem culpa nisso também. A gente precisa participar mais, acompanhar mais o trabalho dos vereadores, do prefeito, dos deputados, porque isso é que faz a diferença, viu? Gente, muito obrigado, um bom dia, um bom domingo para vocês. Obrigado. Viu? Obrigado, bom domingo. E a você de casa também, o nosso muito obrigado pela companhia, excelente domingo. Eu lembro que o programa de hoje já estará disponível a partir de agora, todo ele na íntegra, em nosso canal no YouTube. E amanhã, alguns desses momentos aqui com os nossos convidados também no podcast Política Cruzada, você pode baixar aí no seu player de áudio preferido, tá bom? Boa semana para você, um bom domingo, até semana que vem.